Meus irmãos e amigos, agora nós vamos entender bem melhor Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 fala sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Então, para nós entender essa mensagem, nós vamos para o jardim do Getsema, onde Jesus estava, quando os anciãos e o povo e os soldados do templo chegou e prenderam Jesus. Primeiro, quem prendeu Jesus não foi romano. Não foi a corte de Roma. Foi os sacerdotes, o povo e os soldados do templo. E esse povo tudo era judeus e não romano. Então eles prenderam Jesus. Quando eles prendem Jesus lá no jardim do Getsema, eles partem com Jesus dali do jardim, levando Jesus à presença de Herodes, que era o rei de Israel. Então chegaram com Jesus à presença de Herodes, e Herodes ficou muito maravilhado por ver Jesus, porque nunca tinha visto Jesus, mas tinha ouvido apenas falar de Jesus. Mas ver a pessoa de Jesus ele nunca tinha visto. Então ele se maravilhou por ver Jesus. Olhou para Jesus e viu que Jesus não tinha nenhum crime para ser entregue à morte. Então, Herodes mandou tirar Jesus da sua presença e levar-se para o governador de Roma, que era Pilato. Ver o que Pilato iria fazer, o que iria decidir. Então o povo e os anciãos, os fariseus, a classe religiosa, tomou Jesus e tirou da presença de Herodes, transportando Jesus para a presença do governador de Roma, que era Pilato, que estava entronizado em Israel na época. Então chegaram com Jesus à presença de Pilato. Jesus entrou para a sala de audiência, onde estava Pilato. Pilato perguntou, disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: Tu disseste. E Pilato ficou muito maravilhado com essa palavra de Jesus, com a resposta de Jesus. Continuou interrogando Jesus, mas Jesus não respondia nada, ficava em silêncio. Então Pilato sai da sala de audiência e vai à presença do povo que está lá fora e diz: Eu não acho crime nenhum neste homem para que seja morto, para que seja condenado à morte. Mas o povo judeu, os anciãos de Israel, gritava, e o povo dizia: crucifica a Jesus, porque ele está persuadindo as pessoas de Israel. Então Pilato volta à sala da audiência novamente, continua interrogando Jesus, e Jesus não responde nada. Então, pela segunda vez, Pilato sai para fora perante o povo de Israel, não era de Roma, mas do povo de Israel, do povo judeus, dos anciãos, dos fariseus e do povo, e diz: Eu não acho crime nenhum neste homem para que seja condenado à morte. E disse Pilato: Olha, é costume meu soltar um dos prisioneiros na festa da Páscoa. E aqui está preso Jesus e também a Barrabás. O que vocês querem que eu solte? Solto a Jesus? Ou crucifica a Jesus? Ou solto a Barrabás? E todo o povo judeu gritou, disse: Soltai a Barrabás e crucificai a Jesus. Crucifica a Jesus e solta Barrabás. Deixa que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre os nossos filhos judeus, e não o romano que gritava desta forma, que pedia-lhe a morte de Jesus. Então Pilato volta novamente pela segunda vez à sala da audiência, e quando Pilato está sentado na sala de audiência, na presença de Jesus, a mulher de Pilato chega para ele e disse: Olha, em um sonho eu vi que tu muito sofria por causa da morte desse justo. E Pilato escutou a sua mulher.
Então Pilatos volta, sai da sala da audiência e volta ao povo judeus que estava lá fora pedindo-lhe a morte de Jesus, que crucificasse, que matassem a Jesus. E disse: traga-me água. E trouxeram água à presença de Pilatos, e Pilatos colocou perante o povo judeus, que pedia-lhe a morte de Jesus. E disse: eu lavo as minhas mãos, e eu que estou inocente da morte desse justo. Considerai isso, ó povo judeus, eu estou inocentado da morte desse justo. Como Pilatos tem culpa da morte de Jesus? Como você se atreve a dizer que Roma é culpado da morte de Jesus? Culpa-lhe quem tem culpa da morte de Jesus. Culpa aqueles que pediam-lhe a morte de Jesus, aqueles que pediram para crucificar Jesus, que foi a sua nação, o povo judeus, os anciãos de Israel, os fariseus e escribas e saduceus, que foi a classe religiosa que pediu-lhe a morte de Jesus. Então Pilatos, se sentindo acuado do povo, que não tinha jeito dele defender Jesus, que ele procurou defender Jesus por 3 vezes, mas não conseguiu, porque o povo judeus não deixava. Então Pilatos a entregou Jesus para ser crucificado, não que Pilatos quisesse que Jesus fosse crucificado. Por Pilatos, Jesus tinha sido liberto. Por Pilatos, Jesus tinha sido apenas preso ou chicoteado, depois tinha sido liberto, porque ele viu que Jesus não tinha crime algum para ser morto. E viu Pilatos que Jesus tinha sido entregue a ele por inveja dos anciãos e sacerdotes do povo judeus, do seu próprio povo. Então Pilatos viu que isso era inveja. Então, prega-lhe a verdade e dê o verdadeiro sentido ao mundo dos verdadeiros culpados da morte de Jesus. Eles disseram que o sangue de Jesus cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Vai cair, meu amigo. Espera, que o Apocalipse está chegando. E Jesus vai julgar a causa dos profetas, dos santos e de todos aqueles que vocês derramaram o sangue dele, o sangue inocente, que vocês foram derramador de sangue do povo inocente, que eram os seus profetas, os profetas de Deus. Aguarda que o Apocalipse está chegando. O sangue dele vai cair no Apocalipse sobre vocês. Fique com Deus e que o Senhor abençoe.